Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Lisa Cavalcante. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades sugeridas no capítulo 6 do segundo ano de Matemática, texto 2. Nessa sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é campanha comunitária. Esse gênero textual chama os leitores à conscientização coletiva para um determinado tema. A linguagem utilizada nesse tipo de texto é mista, pois é presente tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5 do livro de orientações para o professor. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF02MA22 e EF02MA23, e os descritores são os D6.1 e D6.2. Essas habilidades e descritores têm como foco a pesquisa, organização, leitura e comparação de dados em tabelas e gráficos. Vamos agora iniciar o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1. Eu investigo o texto. Nessa atividade, será apresentado aos alunos o gênero textual, gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre compreensão e habilidades matemáticas presentes no texto. Iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A questão 2 propõe questionamentos acerca da temática abordada no cartaz. Dessa forma, promovam um momento rico em troca de ideias, pois esse será um recurso importante para ativar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o gênero textual e o tema da campanha comunitária. Ao realizarem a proposta descrita na sugestão para o planejamento da questão 3, registrem no quadro os meios de transporte citados pelos alunos e as quantidades relacionadas a cada um deles, possibilitando uma melhor visualização das respostas. Esses dados também podem ser consultados para a resolução da questão 4. Após lerem o enunciado da questão 5, convidem os alunos a lerem de forma espontânea o outro cartaz apresentado. Aproveitem para questionar em que situação esse cartaz pode ter sido utilizado e o que representa a imagem do livro. Em seguida, convidem os alunos a observarem a tabela com os dados da pesquisa e solicitem que citem as quantidades de livros lidos por aluno. Leiam os itens, um por vez, orientando os alunos a responderem silenciosamente. Durante a realização dessa questão, passeiem pela sala de aula observando o desempenho dos alunos. Nesse momento, observem quais alunos apresentam dificuldade em ler e representar dados em tabelas e gráficos. Ao final da atividade, proponham a correção coletiva, oportunizando aos alunos a reflexão sobre os conceitos matemáticos envolvidos na atividade. Vamos agora para o momento Planeta Matemático. O momento Planeta Matemático propõe aos alunos 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática,
que possibilitam o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Atividade 2. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente um calendário do ano vigente e uma folha de cartolina. Esses materiais serão necessários para a realização da proposta da questão 1, que objetiva ampliar os conhecimentos dos alunos acerca da grandeza medida de tempo. Antes de iniciarem a atividade, aproveitem para explorar o calendário junto aos alunos, questionando sobre o número de meses do ano, quais os dias da semana, qual o ano e o mês atual, qual o dia da semana em que estão e a data que representa o dia atual. Iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após lerem o enunciado da questão 1, preencham a tabela reproduzida na folha de cartolina. Apontem cada mês do ano e questionem qual ou quais alunos fazem aniversário no referido mês. Expliquem-lhes que estão, na verdade, realizando uma pesquisa e questione qual seria o objetivo da mesma. Expliquem aos alunos que, na resolução da questão 2, organizarão os dados da pesquisa acerca do número de aniversariantes em cada mês. Orientem-lhes a preencherem a tabela individualmente e, após concluírem, proponham uma leitura coletiva. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente um vídeo e um equipamento multimídia para a exibição dele. Iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução das questões 1 e 2. Durante esse momento, observem quais alunos já consolidaram a habilidade de representar dados de uma pesquisa em gráficos e quais ainda precisarão de maiores intervenções. Como a proposta para a resolução das questões 3 é individual, aproveitem esse momento para observarem o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Esse momento também possibilitará uma avaliação superficial acerca da habilidade dos alunos em comparar informações de uma pesquisa. Após a atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente um gráfico de acordo com a descrição na sugestão para o planejamento da atividade. Esse material será importante para que os alunos percebam a relação entre os dados de uma determinada tabela e seu respectivo gráfico. Iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução das questões 1 e 2. Leiam um enunciado da questão 3 e expliquem que essa pesquisa demandará o tempo de uma semana, ou seja, só poderão concluí-la na semana seguinte. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, após a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, exemplifiquem o conceito de sequência a partir da imagem apresentada na questão 1. Para a resolução dessa questão, foi sugerido que se formem duplas. Se desejarem, indiquem aos alunos como serão compostos esses pares. Determinem um tempo para que os alunos, nas duplas, conversem sobre a imagem para que percebam se tratar de uma sequência de imagens relacionadas ao crescimento de uma planta. Aproveitem esse momento para observarem o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentivem a compartilharem seus conhecimentos. Antes de iniciarem a resolução da questão 2, apresentem uma sequência numérica que siga uma regularidade. Escrevam os primeiros 4 números
no quadro e convidem os alunos a citarem os números seguintes para dar continuidade à sequência. Ao final da atividade, proponham a correção coletiva, oportunizando aos alunos a reflexão sobre os conceitos matemáticos estudados. Vamos agora para o momento revisando. O momento revisando é composto pela atividade 6, Eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão, em suas resoluções, demonstrar suas aprendizagens. Vamos agora para a atividade 6, Eu exercito o cérebro. Atividade 6, Eu exercito o cérebro. Professoras e professores, iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a realização dessa atividade é que os alunos trabalhem em grupos. Portanto, é importante que durante esse momento eles consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, para chegarem às resoluções das questões propostas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveitem esse momento para observarem como os alunos lidam com essas questões. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente dois objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após a atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 2. Até o próximo vídeo!